Olá turma, como vão? Nesse vídeo nós vamos começar a tratar da teoria geral do direito societário ou teoria geral das sociedades. E mais especificamente aqui eu quero falar de dois temas que no final das contas poderiam até ser o mesmo: a natureza jurídica das sociedades e o conceito de sociedade. E na verdade, o que eu vou fazer aqui é jogar elementos para que nós pensemos em uma conceituação, mas nós vamos ver que hoje, lógico, no decorrer do semestre com mais aprofundamento aqui, eu vou mais mencionar e vou acreditar que você vai confiar no que vai ouvir de mim. Mas nós vamos ver que o fenômeno sociedades é tão amplo, são tantas as categorias com regramento distinto que se colocam sob esse mesmo nome, que um único conceito, a não ser que bastante genérico, dificilmente será um conceito suficiente para contemplar todas as sociedades existentes. Vamos começar pela ideia de natureza jurídica. Dizer a natureza jurídica de algo é dizer o que aquilo é para o direito. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu tenho a minha carteira, velha coitada. Ganhei de presente, estou precisando ganhar outra. Para o direito, isso aqui é um bem móvel. Nós poderíamos até estabelecer um maior aprofundamento de categorização, mas, por exemplo, vocês entendem? Isso aqui é um celular. Esse celular, para o direito, é um bem móvel. Eu não sei se vocês estão ouvindo a respiração dele, porque ele fica sentadinho ali, se eu pegar ele vai fugir. O Bluetooth, o cachorrinho, para o direito, nas construções tradicionais, é um semovente. Hoje, há muita discussão e a tentativa de uma evolução do direito para tratá-lo também como sujeito. Isso é a natureza jurídica. O que uma coisa é para o direito. Portanto, é o conceito jurídico daquele objeto. Dar a natureza jurídica de uma sociedade é apresentar o conceito jurídico de sociedade. Eu não vou, até porque essa não é uma aula de filosofia, me aprofundar demais sobre o conceito de conceito e as suas possibilidades. Mas, para as nossas finalidades aqui, eu vou me valer do que já ensinou o Aristóteles. O Aristóteles entendia que um bom conceito ele é composto de um gênero próximo e de uma diferença específica. Gênero próximo: o grupo ao qual aquilo que se quer conceituar pertence. Então, por exemplo, o professor. O professor é um ser humano. Aí você já está me colocando no grupo dos seres humanos. Eu não estou nem falando que seja um conceito jurídico, tá, gente? Porque senão nós chamaríamos de pessoa. Algo mais específico. O professor é um ser humano especial. Essa especialidade é que é a diferença específica. Eu não vou entrar nesse ponto do professor porque é muita coisa especial para descrever. Mas voltemos à figura da sociedade. Vocês já estudaram a parte geral. Conhecem o artigo 44 do Código Civil. E sabem que lá estão enumeradas as pessoas jurídicas de direito privado. Dentre as pessoas enumeradas, nós temos a sociedade ou as sociedades. Então nós poderíamos dizer que o gênero próximo da sociedade é de uma pessoa jurídica de direito privado. Calma lá que não vai ser tão simples assim não, mas vamos seguir o raciocínio. O gênero próximo é uma pessoa jurídica de direito privado. E a diferença específica?
A diferença específica, comparando com as outras pessoas jurídicas de direito privado, é que tem a finalidade de lucro. Quando o Código Civil apareceu, gente, e a teoria em torno disso foi desenvolvida, era muito mais fácil, porque você tinha 3 pessoas jurídicas de direito privado: associações, fundações e sociedades. Aí você dizia assim, ó, fundação não decorre de uma reunião de pessoas, é um patrimônio destinado a uma finalidade. Associação decorre de uma reunião de pessoas e sociedade decorre de uma reunião de pessoas. Então, entre sociedade e associação, qual seria a diferença? Que a associação não tem finalidade lucrativa e a sociedade tem. Ah, Cláudio, quer dizer que a associação não pode ter lucro? O que ela faz tem que dar prejuízo? Não. Finalidade lucrativa, a gente espera que qualquer atividade que qualquer pessoa faça dê lucro. Não que espera, né, gente? Isso não é uma obrigação, mas uma associação que só tem prejuízo não vai funcionar. A finalidade lucrativa reside na existência da distribuição de lucros entre os participantes, entre os membros daquela pessoa jurídica. Se uma associação tiver resultado positivo, o que você vai fazer com esse resultado positivo é reinvestir na atividade. Agora, se uma sociedade tem um resultado positivo, você pode distribuir esse lucro entre os sócios. Voltando ao raciocínio, gênero próximo. Sociedades são pessoas jurídicas de direito privado. Diferença específica. São pessoas jurídicas que têm objeto de lucro, cuja finalidade é distribuir lucro entre associados. Eu acho até interessante quando você vê sociedade sem fins lucrativos, porque é quase uma contradição, porque a sociedade pode distribuir lucros, o que a associação não poderia e que também não é a finalidade de uma fundação, obviamente. Depois disso, nós temos as igrejas, que também apareceram no Código Civil posteriormente, e os partidos políticos que já eram considerados pessoas jurídicas, mas que não constavam da enumeração do Código Civil. E por fim, tivemos por um curto tempo, a figura da Eireli, que surgiu e desapareceu, e sobre a qual nós já falamos em um outro vídeo, do qual tratamos no semestre passado. Então, voltando ao raciocínio, natureza jurídica, conceito jurídico de sociedade, pessoa jurídica de direito privado com finalidade de lucro, de exercer uma atividade, ter um resultado positivo e distribuir esse resultado positivo de acordo com as regras do estatuto, do contrato social, entre os seus sócios. Uai, então tá fácil demais. Sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos. Alguns autores vão aprofundar isso, buscando serem mais detalhistas na diferença específica. Então você encontra que é uma pessoa jurídica ainda que decorre de uma reunião de pessoas que contribuem para a sua formação. Só que agora eu vou começar a falar das deficiências desse conceito. Primeiro, nem toda sociedade tem uma pluralidade de sócios. Eu sei que pode parecer contraditório você falar sociedade, que já dá a ideia de uma participação plural, inclusive se você procurar no dicionário, não dicionário jurídico, um dicionário da língua portuguesa, é isso que você vai encontrar. Mas no direito, você tem sociedades unipessoais. Então, não é perfeito ou não abrange a generalidade das hipóteses essa ideia de que é uma pessoa jurídica que decorre de uma reunião de pessoas que contribuem. Pode decorrer de uma reunião de pessoas ou não. Nós temos a sociedade limitada, nós temos a sociedade unipessoal de advogados, nós temos a subsidiária integral e o direito também admite que uma sociedade que por um motivo qualquer fique com um sócio apenas, que possa sobreviver por um tempo assim, até restituir
a pluralidade de sócios. Então, quanto a esse ponto, existe aí um conjunto de sócios? Não necessariamente. É o mais comum, é o que se tinha na origem, mas não necessariamente toda sociedade vai ter uma pluralidade de sócios. Então, aquele conceito inicial bonitão e simples já não funciona aqui. Pessoa jurídica de direito privado com finalidade de lucro e que decorre de uma reunião de pessoas que contribuem para a sua criação. Essa é a regra. Aliás, contribuem para a consecução de um fim comum, para exercer uma atividade, e desta atividade, do resultado desta atividade, retirar o positivo, o lucro. De novo, pessoa jurídica de direito privado. Mas nem isso vai funcionar em todos os casos. Porque há sociedades que não têm personalidade, não adquirem a personalidade jurídica. Lembremos, de novo, a parte geral, talvez uma das matérias mais lindas e importantes de todo o curso de Direito. O que a parte geral nos falava sobre isso? A pessoa jurídica de direito privado tem a sua personalidade como decorrência do registro de seus atos constitutivos no órgão competente. A gente sabe que a depender da sociedade vai ser a junta comercial, a depender da sociedade vai ser a OAB, a depender da sociedade vai ser o cartório competente. Mas vejam, nem toda sociedade é registrada. A sociedade em conta de participação, existe a sociedade que não é mesmo para ser registrada e não é mesmo para adquirir personalidade. E ainda há a sociedade que deveria ser registrada e não foi, e que não deixou de ser sociedade, só deixou de ser pessoa. Nesse caso, uma sociedade irregular. Nós veremos isso com calma, pessoal. É a sociedade em comum. Então eu tenho sociedades irregulares e regulares que não têm personalidade jurídica. Então aquele conceito, sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado, não vai funcionar em todos os casos. Aí nós entramos num outro ponto que foi uma discussão já tradicional. Às vezes eu acho que a gente discute algumas coisas que estão até superadas, mas aqui é uma discussão que ocorreu não só aqui no Brasil, mas em outros países, especialmente quando as sociedades começaram a aparecer. Então a gente tem que tomar esse ponto da discussão com algum cuidado, com algum temperamento, porque se você for no livro vai falar tal autor achava isso, mas o tal autor há 100 e tantos anos atrás tratava desse tema com base no direito positivo lá da terra dele. Do que eu estou falando? Existe uma discussão sobre a natureza jurídica das sociedades que tenta estabelecer se as sociedades são um contrato ou se elas são uma pessoa jurídica. E para as pessoas jurídicas, normalmente o contrato é o ato constitutivo. Então a sociedade não é o contrato. Ela decorre do registro desse contrato, que é o acordo entre os sócios. Mas a sociedade em conta de participação que não vai ser registrada e que não terá personalidade, ela se resume a um contrato. Um contrato em que as partes contribuem, a atividade que vai ser o objeto daquilo é exercida por uma delas e aí os lucros são distribuídos, sem que disso decorra uma personalidade jurídica. Então vejam, o conceito tradicional, que é o que vocês vão encontrar no começo da maioria dos livros de doutrina, vai dizer que a sociedade é uma pessoa jurídica de direito privado com finalidade lucrativa que decorre de uma reunião de sócios que contribuem para a formação do capital social. Mas nem toda
sociedade é pessoa jurídica, nem toda sociedade tem pluralidade de sócios. Eu sei que eu falando assim, talvez não esteja tudo muito claro, porque eu menciono algumas sociedades aqui que vocês nem viram, nem sabem do que se trata. Mas teoria geral, meus queridos, minhas queridas, é algo que a gente tem um primeiro contato quando começa a disciplina. E que depois, ao termos visto algumas sociedades, aí sim é que nós devemos retornar a esse tópico para entender com mais profundidade do que se trata. Por enquanto, eu apresentei o conceito tradicional de sociedade de acordo com a sua qualificação jurídica, apontando desde já as insuficiências deste conceito. Durante o semestre, eu os convido a cada sociedade que aparecer, testar esse conceito. Esse conceito serve para a sociedade de que estamos tratando? Às vezes sim, às vezes não. Por enquanto é isso, pessoal. Eu sei que pode ter sido alguma coisa confusa em razão das várias sociedades que eu mencionei, mas aos poucos, com certeza, tudo vai ficar muito mais claro. Um abraço e até a próxima.